InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais. Olá, boa noite a todos. Hoje, dia 9 de outubro, mais uma noite em InovaCast no ar Guarulhos. Eu, Maria Eduarda, aqui na produção. Já vamos falar com os nossos convidados e nós estamos no Outubro Rosa, tá bom, gente? Prevenção é tudo. A mulherada aí, ó, vamos se prevenir, vamos ao médico aí, que é muito interessante, tá bom? Hoje não dá para, com a tecnologia que tem hoje, dá para se salvar 95%, tá bom, gente? Muito obrigado pela audiência. E você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, se inscreva no nosso canal, é de graça. Curte, comente e compartilhe. Deixe aí os comentários, eu agradeço os comentários de vocês aí, de todos os episódios. E lembrando, nós vamos falar com a Michele e com a Dilene. A Michele esteve aqui já uma outra vez, a Dilene também. Muito obrigado pelos comentários que vocês deixaram aí no vídeo delas aí, tá bom? Eu agradeço. Você pode comentar aí, pode deixar aí, nós vamos passar para elas. Se vocês quiserem ser atendidos por elas também, a gente passa o telefone tudo direitinho e vai estar aí na tela aí no final do episódio, vai estar na tela, tá bom, gente? Então comente, curte e compartilhe aí, tá bom? Um beijo no coração de todos e uma boa noite a todos aí. Vamos lá entrevistar essas mulheres interessantes aqui. Boa noite, Dilene, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Vinícius? Tudo ótimo. Michele, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Então, tá bom. Hoje eu vou falar com a Michele e com a Dilene sobre uma questão que está aí nas mídias aí, né, que é, eu acredito não, né, é muito grave, tem que tomar muito cuidado sobre esse problema aí da bebida aí que está com metanol, essas coisas todas aí. Eu gostaria de começar perguntando para a Dilene. Dilene, você está vendo aí esse comentário, essa repercussão toda aí? Você que atende o pessoal, como que você vê o pessoal recebendo essas notícias, a preocupação, a ansiedade deles aí em relação à bebida? Olha, vem um pouco de medo e indignação, Uhum. né? Em função daqueles que fazem esse processo de contaminar, né? Porque, na verdade, é uma contaminação que você faz em cima da bebida, acrescentando ingredientes aí para poder fazer render a bebida. Então, as pessoas estão mostrando muita preocupação com isso. Por quê? Porque elas têm o seu comportamento de final de semana de sair, né? Uhum. Churrascos, então tem essa convivência com a bebida, sair para se distrair, conversar com os amigos e, consequentemente, tomar sua cerveja, tomar seu uísque, enfim. E elas agora estão, assim, reativas, né? Estão com medo de beber, porque elas não sabem se vai estar contaminado ou não vai estar contaminado. E a gente percebe o efeito é muito rápido, né? Um efeito... em menos de 24 horas, ocorrem aí os processos de morte das pessoas, né, que consumiram a bebida. Sim, cegueira, né? Cegueira, uma série de coisas. Olha, eu ainda vou dizer assim, se a pessoa ficar só com a cegueira, tá bom, porque a maioria dos casos, infelizmente, está indo a óbito. Sim, perfeito. E que nem você falou, o pessoal vai pro final de semana, chega sexta, sábado e domingo, eles vão, porque a gente vive a semana toda em tensão, né? Então o pessoal vai distensionar, né? Relaxar, né? Isso, exatamente. Fala assim, opa, acabou a semana, né? Vamos se preparar para outra semana, né? E é um momento de prazer, né? De lazer. E aí, enfim, acontecem essas coisas, né? Sim, exatamente. E, infelizmente, também tem as pessoas que têm o vício da bebida. Sim. Essas é muito mais fácil serem envolvidas nesse processo aí da contaminação, né? Do etanol. Sim. Então, por quê? Porque o vício é algo que você não controla. O vício, você tem um impulso, né? Você tem um movimento impulsivo para a bebida. Então, nesse caso, aí já é um complicador. Porque essas pessoas não são reativas, tá? As pessoas são reativas aquelas que vão para o lazer, que vão, né, por um final de semana. Essas, elas conseguem se conter e não ir
fazer uso da bebida como uma forma de lazer, de relaxamento. Agora, as pessoas que têm vício, elas já têm uma dificuldade de ter esse controle. Sim, sim, perfeito. E eu gostaria, já volto com a Edilene, gostaria de falar com a Michele. Michele, como você vê as informações, assim, em termos de divulgar esse problema? Você está do modo correto ou você acha que deveria ter mais informações, mais mídias falando aí? Eu acho que tem bastante informação, só as pessoas precisam não alarmar para caminhos diferentes, né? Uhum. Focar no que é realmente importante. Quando você fala a diferença do metanol e do etanol, por que o etanol não é tão perturbador do que o metanol? Porque o metanol, ele faz algumas enzimas, ele é transformado em algumas enzimas no nosso corpo que acelera esse processo de desgaste dessas células. Ele vai conectar com as células da retina, as células do rim, do fígado, e aí leva a pessoa a óbito muito mais rápido. O etanol também faz isso, só que ele também transforma em energia, que é o nosso álcool normal, assim, comum, que está na cerveja, que está no vinho, que está em várias outras bebidas. Ele também faz esse processo, só que de muito mais lento, e o seu corpo consegue absorver isso de uma outra forma e lidar com ele melhor. Então, os dois são prejudiciais, só que um numa escala muito maior e o outro numa escala menor. Então, a gente não pode desviar desse assunto, sabe? Michele, qual que é a diferença, assim, você falou que tem uma diferença, né? Qual que é a diferença do metanol para o etanol? Eles são compostos químicos que tem um grau químico, assim, eu não vou saber explicar exatamente, Tá. né? Mas eles têm um grau químico diferente. Entre eles, os dois são álcool, os dois são da mesma família. Uhum. Só que quando chega no fígado, o fígado transforma o etanol em alguns ácidos que são mais compatíveis com a gente e libera energia. Então dá aquela força Uhum. e depois cai. É uma energia negativa, não é uma energia positiva para o nosso organismo. E o metanol não. O metanol ele já vai intoxicando. Então ele conecta de uma forma já mais pesada pra gente. E o cheiro é o mesmo? É igual, não tem diferença. Ah, não Você tem não consegue diferença. diferenciar pelo cheiro, pela coloração, você faz teste caseiro, você não vai conseguir saber, só o exame de sangue pra poder saber. E se mistura com outras, com fruta, essas coisas todas, acaba Mas é a não... mesma coisa, você não vai perceber, você só vai perceber quando você já estiver passando mal e tendo que ir pro hospital. E vocês por acaso sabem me dizer, Michele, quanto tempo tem essa reação de a pessoa O tomar? metanol, menos de 24 horas. Caramba, É muito rápido. é muito rápido, É né? muito rápido. Nossa, então tá bom. Dilene, você falou das pessoas, né, que têm vício, né? Mas todo vício não é uma questão emocional? Todo vício, ele vem de uma falta, Uhum. né? Então, sim, ele é emocional? É emocional. O vício é uma falta de amor, segundo o Bert Helling, da constelação familiar, né? Uhum. O vínculo é a ausência de amor. O vício é a ausência de amor. Tá? Então, quando a pessoa ela entra no vício, ela está buscando o quê? Substituir algo. Algo que ela não está tendo, que ela não está recebendo, que ela nunca recebeu. Né? Então, ele, assim como as outras drogas, tá? Tanto o álcool como o comer demais, qualquer vício, ele tem esse movimento de substituição. Tá? Então, o vício ele tem um efeito psicológico. Uhum. Tá? A dependência, o vício ele é ele se torna compulsivo. Eu não consigo, eu preciso, né, daquele objeto que me faça não entrar em contato com a ausência do amor, Uhum. tá? Com a dor. Então, o vício ele vai por esse caminho. A dependência, eles andam juntos, vamos dizer assim. Então, a dependência, ela já tem um sentido assim, também no contexto emocional, Uhum. mas da necessidade de me grudar ao outro, a algo, né? Então, vício e dependências, eles andam em paralelos, mas eles não são as mesmas coisas, eles não são sinônimos, Certo. tá? Então, a pessoa no vício, ela vai sempre ter a repetição com uma certa frequência, né? Enquanto a dependência, eu sinto quando eu estou distante do objeto, ou seja uma pessoa,
né, ou da droga, eu tenho a necessidade de ir buscá-la. Então, a dependência me leva a buscar o objeto. O vício, ele me faz ficar ali repetidamente, ali naquele movimento de necessidade do uso para não entrar em contato com a dor. Perfeito, perfeito. E, Michele, a Guilherme falou do vício, né, da dependência, e eu vejo que são mais os jovens, os jovens que eu falo até 30 anos, 35, né, que são jovens, né, que procuram muito, que não vê a hora de chegar a sexta-feira para estar no barzinho, para estar lá curtindo, para estar bebendo, e eles buscam, né, essa falta, nesse buraco dentro deles, né? E como se trata isso? Como que vocês são terapeutas, vocês podem me dizer um pouquinho como que as pessoas podem procurar, tudo é um processo, né, de um dia para a noite, como eles podem procurar para estar se livrando disso? Às vezes eles até sabem que tem essa dependência, mas tem vergonha, tem receio, enfim. Sempre quando a gente busca um processo terapêutico, né, a psicoterapia, as terapias alternativas como a acupuntura, a fitoterapia para ajudar o reiki, a atividade física para dar a dopamina favorável, a gente está se colaborando para ir olhando para essa falta que a Di citou. Esse movimento que está de carência, que ele está buscando e descontando em algum vício, que não precisa necessariamente ser o álcool. Né? Sim. Pode ser qualquer tipo de vício que a gente está se escondendo atrás. Então, quando a gente se abre para receber o movimento, às vezes eu não consigo ir direto para a psicoterapia, mas eu já começo numa atividade física, eu vou fazer meu corpo cansar, eu vou fazer meu corpo se soltar um pouco mais por outros movimentos. Eu já começo a me permitir a olhar para isso. Então, todos os caminhos vão levar a isso, desde que você tenha essa consciência para que você persista por esses altos e baixos que vão ter nesse desafio. Tá. E qual seria o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é a pessoa querer, né? E qual seria o segundo passo? É o exercício e depois procurar um profissional? Sim. Não precisa ser necessariamente um depois o outro. Tá. Pode ser os dois em conjuntos, né? Isso seria o ideal. Então, procurar o profissional, procurar o médico para ver como é que está a parte hormonal, como é que estão os desequilíbrios da parte metabólica, olhar para o psicólogo, conversar e trazer ferramentas para ir te ajudando a desvencilhar o que está acontecendo por trás. Atividade física, tomar sol, estar em bons convívios, né? Então, estar com pessoas que não estão ali na mesma frequência que você querendo se cuidar, então isso daí acaba puxando a gente de volta. Você está numa balada que o pessoal só bebe, você vai voltar a beber, Sim. você vai voltar a fumar. Então esteja em convívio com pessoas que estão buscando a qualidade de vida. Então você tem que estar no meio de onde as pessoas já estão conseguindo para você ser puxado para isso. E vocês têm muitos pacientes ou clientes, como pode ser chamado, que vêm dessa dependência do álcool? Sim, a gente tem alguns casos, sim. Então, e voltando um pouquinho... Pode ficar à vontade. O que é importante também, o primeiro passo, é o reconhecimento. E o que é mais difícil nas pessoas é exatamente ela reconhecer que ela está com vício de algo, seja da comida compulsivamente, seja da droga, do álcool, do trabalho, né? Então, primeiro eu preciso reconhecer, porque quando eu chego no movimento de reconhecer, é mais fácil ressignificar o processo. Agora, o que vem antes é, eu justifico demais a minha ação sobre o trabalhar demais, o beber demais. Então, quando a pessoa vai reconhecer e procurar ajuda, ela já está num nível muito já elevado e comprometido com a dependência. Então, esse é um dos problemas maiores para trabalhar a pessoa que tem uma dependência, seja ela qual for, em função do não aceitar, do não reconhecer que ela já está numa dependência, né? E que ela precisa olhar para isso, que essa dependência não tem um cunho genético, hereditário, porque meu pai bebeu, por isso que eu bebo, né? A minha mãe, ela comia demais e eu também estou indo no mesmo processo. Tem que olhar para a dor do que está causando. Né? Qual é a dor que está instalada ali e que ela não quer olhar?
porque essa dor pode ser sistêmica também, né? Então, essa dor ela pode estar vindo de um dos meus processos anteriores, até de gerações anteriores, e eu estou reproduzindo por amor a todo esse sistema que veio antes de mim, eu estou levando essa história de dor. Tá? Perfeito. E Dilene, eu ouvi falar, né, que toda dor tem uma data, né? Como assim toda dor? Toda dor tem uma data, porque essa dor da emocional e tudo é que pode ter refletido lá na infância. Ah, sim, tá, nesse sentido, sim. A maioria das nossas dores, tudo começa lá embaixo, né? Tudo não termina lá, tudo começa lá. E se a gente for olhar para quem tem uma visão além, né? Muitas coisas começam bem antes também, tá? Então, o nosso processo de educação, né? O nosso processo familiar, ele influencia muito no que nós somos hoje, tá? Então, um olhar que lá na infância eu tive para os meus pais e que de uma forma inconsciente a criança interpretou lá embaixo de forma não verdadeira, vamos dizer assim, porque a criança mente, não é nesse sentido que eu quero dizer, porque às vezes eu posso olhar a cena dos meus pais ali me chamando a atenção, brigando fortemente comigo, né? Mas eu só gravo aquela cena, mas eu não vejo o motivo que fez com que meu pai agiu daquela forma. Então, o movimento, a ação, o comportamento do meu pai sobre mim é o que ficou como efeito. E não a compreensão de tudo que aconteceu antes para chegar a esse movimento. Tá? E é como a gente sempre diz, né? Nossos pais deram sempre o melhor deles. Então, eles nos educaram dentro de um parâmetro que eles sabiam. Sim, né? sim. Então, é lógico, nunca vai ser 100%. Às vezes, um pai vai dar tudo para um filho achando que ele está fazendo certo. Sim. Às vezes, o outro fala, não, eu tive tudo e me estragou. Aí, eu não dou muito para o meu filho. Então, não dá para ter um termômetro, porque a gente não vem com a bula dizendo, esse daqui você pode educar assim que vai dar certo, né? Então, a gente não tem esse termômetro. Então, a gente vai educando dentro dos parâmetros que a gente teve. Se eu julgo que os meus parâmetros de educação feitos pelos meus pais não foi adequado, eu quero fazer diferente. Pode dar muito certo. Certo. Como pode não dar. Entendi. Né? Então, a gente vai fazendo segundo um movimento do nosso aprendizado que a gente traz desde pequenininho. Sim. E isso, alguns acontecimentos hoje é consequência de um fator lá embaixo que ele vem se reproduzindo. Certo. Né? A gente vai vamos crescendo, mas a dor vem junto com a gente. E aí situações externas que acontecem, né, fazem o quê? Que aquela dor ela venha com a mesma intensidade daquele momento que aconteceu lá embaixo. Perfeito. E Michele, lembrando que hoje, né, como que eu falei, muitos jovens aí, o grande problema que nem a Dilene falou, que ela é da infância que vem, né? E hoje os pais, que eu percebo, eles não deixam as crianças passarem por frustração e nem traumatiza as crianças. Sim. Então, o que acontece? Aí, quando cresce, não sabe receber um não do chefe, não consegue conviver dentro de uma empresa. E aí a mãe, quando ele vem reclamando, a mãe fala assim, não, meu filho, você não precisa disso, pede a conta. Então, vira um bando de alfa-beta não, de beta, né? Porque não é possível. Eu vejo muitos aí, eu conheço muitos aí que hoje sofrem por causa disso. Infelizmente, o choque de gerações já que eu recebi demais, eu vou fazer o extremamente oposto para que o meu filho não passe por essas situações, só que eu também não educo ele a se desenvolver no estresse que é da nossa sociedade e gerar esses conflitos. E aí eles entram com muito mais facilidade em alguns vícios, por exemplo, dos jogos, da online, do estímulo pela tecnologia ou então pelas drogas também. Sim, sim. E eles acham que o álcool, porque o álcool é liberado, não é uma droga, né? Que acaba com a pessoa, né?
a gente não tem nem consciência que o alimento pode ser uma droga. Imagina o álcool, a bebida alcoólica, o cigarro, enfim, outros. O narguile, que é muito comum de ser utilizado. É muito complexo. Agora está saindo, eles estão brigando. Então, através dessa discussão que tem sobre a bebida, eles já estão observando que 3 milhões de pessoas estão usando aquele vape. Sim. E estão pedindo a legalização do vape. É umas coisas que é tudo meio que interesse, meio encaixado, Sim, né? sim. Uhum. Total. Né? Tem uma indústria por trás disso tudo porque está interessada. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente lê, com o que a gente vê nos vídeos, porque tem alguém interessado nessa informação. Sim, sim. E essa questão eu acho que eu posso chamar de comunicação entre pai e filho, né? Que aí eu acredito que está meio que perdida, né? Hoje em dia. E como que pode, né? Até procurar vocês como terapeuta, para você estar ajudando os pais, primeiro em ter os pais entender, porque fala assim, meu filho dá trabalho, mas e o ambiente que ele vive? Será que está correto? É complicado porque se os pais não sabem nem processar os sentimentos deles, como é que eles educam outras pessoas, né? Exatamente. Então, Eu dei aula durante 20 anos, né? Uhum. E para adolescentes nessa faixa de idade de 15 a 17 anos, né? E é bem delicado, porque, assim, existe hoje o pai trabalho, né? Então, aquele pai que ele está ausente, ele vive muito mais para o trabalho do que, na verdade, dentro de casa. Então, e a mãe também, tá? Estou falando de uma forma aí entre os dois, pai e mãe. Então, eles ficam muito ausentes. E aí a criança vai fazendo o quê? O adolescente ele vai crescendo nessa ausência. Eu já tive alunas que eu cheguei em sala de aula e ela estava lá no canto chorando. Uhum. E aí os alunos me avisaram, falou, Pro, fulana está ali, ela está chorando, né? Falou baixinho para mim. Eu falei, tá. Aí deixei as minhas coisas em cima da mesa e fui lá, né? Uhum. Então, tinha eu e mais uma outra professora que os alunos chegavam muito na gente para falar, desabafar, procurar conversar. E aí eu fui lá no cantinho, conversar, perguntar se ela estava bem, se ela queria ir no banheiro, né, lavar o rosto, tal, enfim, e fui conversando com ela, perguntando o que estava acontecendo, se em casa estava tudo bem. E ela falou assim para mim, bem baixinho, chorando, ela falou assim, Pro, eu tô com saudade da minha mãe. Caramba. Aí eu falei assim, por quê? Ela tá viajando? Ela falou assim, não, ela chega, eu tô dormindo, ela sai, eu tô dormindo. Caramba. Quer dizer, ela tinha mais ou menos 15 dias que ela não conseguia contato com a mãe dela. Porque aí chegava o final de semana, aí o que acontecia? Ela adolescente, jovem, as pessoas chamavam ela para sair, os colegas, ela saía com os colegas e a mãe saía também. Caramba. Né? A mãe, semana inteira trabalho, final de semana eu quero também um pouco de lazer. Então, a ausência de contato. Então, essa menina é outra coisa que às vezes eu vou tentando preencher. Ela estava cheia de tatuagens. Exatamente. Né? E é chamado abandono emocional, né, que a gente fala. O pessoal fala que cria o filho na horizontal, né? Aí a justificativa eu tenho que sair porque eu preciso trabalhar. A gente entende, realmente tem isso, né? Mas tem aquele momentinho do acalento, né? Aquele momentinho que você pode chegar, tá dormindo, mas você deita ali do lado dela e Exatamente. fica ali um pouquinho. Final de semana, né? Promove alguma coisa de sair junto com a mãe, né, com a filha, enfim, fazer algum movimento para esse contato. Mas tem pais que muitas vezes não estão prontos para ser pais. Sim. E aí eles terminam sem perceber, para não entrar em contato com aquilo que eles se culpam por não ter esse jeito de ser pai, eles se envolvem em outros campos, só que aí eu prejudico sem perceber o meu filho. Sim, sim, Né? sim. O grande problema dos casais hoje que estão namorando, que estão noivos aí, vão casar, eu acho que é difícil agora ver casamento, porque faz tempo que eu não recebo um convite de casamento. Faz tempo, agora vou te contar, faz mais de uns 15 anos que eu não vou no casamento. E aí o problema deles é que na hora de comprar os móveis de casa, ele acha que o primeiro móvel que tem que comprar é a cama, que família se cria na cama, se faz a cama. Não, porque a família se cria na mesa, né? Numa Exato. mesa, né? Então, hoje não tem, né? Mas, Michele, é aquela coisa de sentar o pai, a mãe e os filhos numa mesa para poder comer. Cada um pega seu prato e vai para dentro do quarto, É né? difícil, porque a
tecnologia afastou, né? E quando senta na mesa, tá todo mundo com o celular na mão. Eu Exatamente. lembro de uma cena na minha família, que os meus primos todos estavam ao redor do meu avô com um celular na mão. E eu, quando eu cheguei naquela cena, eu, na época mais doida do que outra coisa, eu saí gritando com todo mundo. Eu falei, que coisa é essa? E saí falando um monte. Eles guardaram o celular, eles são mais novos do que eu, guardaram todo o celular e começaram a interagir com o meu avô. Mas eu lembro dessa cena, assim, marcante, 9 primos. Nossa. Aí, tudo crianças, assim, na faixa etária da época de 12 a 15 anos. Uhum. E eu mais velha, com uns 20 e pouco, saí gritando com eles, pode todo mundo guardar o celular e vai interagir. Meu avô no meio, assim, sem saber o que falar. Sim, sim, sim. E eles falando entre si, isso que era pior, eles estavam falando entre eles pelo celular. Sim, sim. E Michele, como você vê essa coisa da tela aí, os jovens, as crianças, né, os adolescentes passam aí 8, 9 horas em cima de uma tela e você vê que não está vendo nada que preste. Não, até mesmo porque as mídias sociais, as redes sociais estão vendo cada vez mais essa conexão e estão fazendo os vídeos se tornarem mais rápidos, né? Uhum. Então você não prende a atenção por muito tempo. E aí, quando você pensa no celular, por exemplo, ele fica na palma da sua mão. Sim. Bem no meio da nossa palma tem um ponto de coração dentro da acupuntura que faz com que a gente receba esse eletromagnetismo, então a gente acelera mais ainda os nossos batimentos cardíacos, despertando algumas emoções na gente. Na palma? Na palma da nossa mão. É um E chakra, aí né? faz a gente conectar. O chakra, mas dentro da medicina chinesa, é um ponto do C8. E aí a gente estimula ele com o eletromagnetismo e faz essa contaminação e essa dependência ficar maior. Caramba! E hoje nós temos, né, muitas crianças viciadas em celular que, quando você tira o celular, começa o processo de retirar o celular, propor outras brincadeiras, propor outro movimento, elas se perdem. E fica naquele escândalo, né? É porque elas entram na abstinência. Caramba! Tá? Então, a gente já tem crianças e adolescentes com abstinência em função da falta do celular. Isso é um vício. Porque os pais não quiseram lidar com a presença daquela criança, com ter paciência para ela naquele ambiente externo. Às vezes está no restaurante, alguma coisa assim, não quer ter a paciência com a criança, aí dá o celular para ela ficar quieta, né? Então quer dizer, reflete através desse ponto, reflete então. Sim. Caramba, Michele, que interessante. Tem conexão. Quando a gente dentro da acupuntura, a gente trabalha os pontos de conexão de ansiedade. Então, o meridiano do nosso cardíaco passa pelo dedo, vem vindo entre o nosso antebraço, sobe até a região do nosso cardíaco. Esse é o caminho que ele faz. Então, se a gente não entrar nessa conexão de estímulos com a agulha, você vai entrar com outros movimentos. No caso, o celular está fazendo essa corrente elétrica passar, essa corrente eletromagnética passar e chegar até o nosso coração. E vocês cuidam disso também? Sim, dentro das técnicas a gente tem como ajudar, mas se a pessoa não olhar para todo o resto que está atrás, não vai conseguir. Tem recursos, tem aromaterapia, tem fitoterapia. Aí, se for casos mais graves, tem que entrar com a alopatia como médico, né? Os médicos responsáveis para isso. Então, tem que olhar para todo um contexto, né? E a constelação familiar também é um caminho para o vício importante. Porque... Explica para nós, Edilene, o que é a constelação familiar? Para o nosso público entender, porque tem muita gente que eu vejo que muita gente critica, mas eles não entendem o que é realmente. Porque alguns vão com a vertente de achar que a constelação familiar tem a ver com algo espiritual, religioso, né? Que ali vem entidade. E não tem. A constelação familiar ela atua num campo morfogenético, ou seja, imagine que todos nós estamos ligados numa teia. Imagine uma teia de aranha. A aranha está ali no centro e ela está ligado a todos os demais, né, conjuntos que aquela teia forma e liga. Isso. Tá? Exatamente. Então, a constelação familiar, o sistema familiar é exatamente isso. Eu, Dilene, né, ou você, Vinícius, está aqui no centro da teia. E as demais ligações para chegar em outras teias, né? Então, é um campo de energia que tem essa ligação com as nossas gerações anteriores. Então, a constelação, nós estamos ligados,
tá? Em termos energéticos, no campo morfogenético, segundo Bert Helling, há mais ou menos até 8 gerações anteriores a nós. Caramba. Então, nós estamos todos ligados nesse sistema. Quando a constelação familiar ela vai trabalhar, ela vai olhar, né, para a questão em pauta, no caso, um vício de bebida. Então, tem uma dor ali, tem uma ausência de amor, tá? Que muitas vezes a pessoa fala, porque o pai foi... Não é só esse contexto hereditário e genético que a gente olha para a bebida ou para a droga, tá? Então, ali naquela dor, quando a gente vai fazer a constelação familiar, a gente vai trabalhar o tema vício daquela pessoa, tá? Nós vamos ver que por amor a um sistema, porque a gente honra e ama esse sistema. Por quê? Porque foi ele que nos deu a vida. O Vinícius só veio e está aqui porque teve um pai e uma mãe que gerou você, né? Sim. Então, Bert Hellinger ele deixa isso bem claro, que nós escolhemos vir, tá? Então, a partir do momento que nós escolhemos vir, nós escolhemos aquele pai, aquela mãe para a gente poder vir aqui. E eles nos aceitaram. Eles aceitaram que a gente viesse através deles. Então, por aí, por amor a esse sistema, por gratidão a esse sistema de nós podermos vir aqui para os nossos propósitos, para aquilo que a gente se colocou, né? Então, nós honramos esse sistema. Então, a gente quer o quê? Inconscientemente, a gente quer curar, quer trazer de volta aquela situação, aquela pessoa que foi negada, aquele problema que foi colocado, mas não ficou resolvido. Então, eu venho trazendo essa dor de algo que não foi solúvel, né, que não foi resolvido. Então, a constelação familiar, ela vai olhar para essa dor, ver de onde ela vem, tá? Então, aí a gente tem os representantes que vai estar atuando nesse campo morfogenético e a gente ressignifica. Então, às vezes, lá na geração do meu bisavô, o meu bisavô foi alcoólatra, morreu pelo alcoolismo, enfim, né, por algum problema causado pelo alcoolismo, e eu estava na dor, eu estava honrando este bisavô. Entendi. Tá? Para pessoas que são muito racionais ou céticas, elas não conseguem entender a constelação familiar exatamente por quê? Porque ela não consegue entender que nós temos essa vinculação, né? Que nós estamos vinculados energeticamente, obviamente, aos nossos pais, aos nossos avós, né? A toda a nossa geração anterior. Sim. Então, as pessoas muito racionais, ela não conseguem olhar nessa abrangência do que vem antes. E que nós estamos nessa conexão, né? Então, a constelação familiar, ela ressignifica para fazer o canal fluir. Ou seja, aonde eu estou parada na dor, quando eu ressignifico, encontro o problema lá atrás e ressignifico essa questão, eu vou começar a fluir. Eu vou começar, não é mágica, no dia seguinte eu estou oba-oba, né? Já não bebo mais nada, tá tudo certinho. Não, mas eu estou abrindo um canal de fluidez, aonde as questões agora eu começo a enxergar de uma outra forma, de uma outra maneira, e vou me fortalecendo num caminho diferente, né? Num caminho sem mais carregar aquela dor, aquela questão. E vocês duas trabalham na constelação familiar, não? Não, eu só ajudo ela nas dinâmicas, mas ela que conduz. Você faz mais acupuntura. Eu sou acupunturista e terapeuta alternativa. Vamos falar um pouquinho de acupuntura, que eu não conheço, né? E acho que muita gente aqui também não conhece a acupuntura. Que nem você falou do que tem Sim, a gente tem alguns braços dentro da medicina chinesa, né? Certo. Então, a acupuntura, a parte da puntura mesmo, do colocar as agulhas, é um dos braços, que é o que as pessoas mais conhecem. Quando você pensa em colocar a agulha, quando você pensa em colocar as sementes na orelha, é uma das vertentes da medicina chinesa. A outra entra com os movimentos, as massagens, a alimentação e a fitoterapia. Então, são esses braços que a medicina chinesa tem.
A acupuntura de agulha seria mais para dores físicas, é isso? Não? Não necessariamente. Quando a gente pensa em acupuntura, a gente pode tratar quase que tudo. Não vou dizer tudo porque a gente não sabe o que é o todo. Certo. Mas a gente pode auxiliar ou ser o tratamento principal em muitas coisas. É mais fácil a gente pensar em dor física, no corpo físico. É mais fácil de se resolver. Mas a gente pode auxiliar pessoas com questões emocionais. Uhum. Pode auxiliar com questões psiquiátricas, pode auxiliar com várias doenças. Pressão alta? Pressão alta, problemas de coração, problemas ginecológicos, a parte de ansiedade, depressão, olhar para alguns caminhos que às vezes não estão fluindo, às vezes a pessoa está estressada, está bloqueada em alguns caminhos e não consegue raciocinar de forma adequada. Então a gente coloca a acupuntura, auxilia com outras técnicas para ela começar a raciocinar, para que ela precisa ter força de vontade para olhar. Então não é só a dor física. Não é só a dor física. A dor física é um jeito, é uma das coisas que a gente trata. Porque para mim era só a acupuntura dor física. Ela está com dor aqui, vai lá. É mais comum porque os médicos começaram a falar, faz a acupuntura que resolve. Tem dor no joelho, tem a dor nas costas, faz a acupuntura que resolve. Aí veio o agulhamento a seco, que é só colocar a agulha lá, esquecer o princípio da filosofia das medicinas chinesa, japonesa e francesa, que são as bases dessas técnicas. Uhum. Então ele esquece isso e coloca sobre o ponto de dor. E aí isso ganhou mais fama ainda. Então foi fazendo outros movimentos que se popularizou aqui no Ocidente, porque no Oriente já é muito comum. Essa como que é? Do caroço no... Carocinho na orelha. Sementinha na orelha. Ela é uma técnica complementar, né? Que ela usa a sistêmica, que é o que a maioria conhece, que é colocar as agulhas no corpo inteiro. Uhum. E essa técnica das sementes na orelha, ela é complementar. Ela pode ser um tratamento sozinho. Muita gente comercializa ela sozinha. Por exemplo, você vai em igrejas e aí tem a ação voluntária e eles vão lá e colocam a semente. Tem seu tratamento, tem seu merecimento nisso. Faz um bom efeito. Mas o ideal dos mundos seria que ele fosse complementar. Você fizesse o tratamento sistêmico e vai para casa com o aurículo, vai para casa com outras técnicas a mais. E não é um passe de mágica, né? Tem que fazer o tratamento, né? Seria muito bom se fosse um passe de mágica. Ótimo, até eu vou. Seria muito bom. Tem algumas situações que a gente resolve rápido o superficial. Tá. Por exemplo, paralisia facial de pele. Quando a gente tem um estresse muito grande, a gente desenvolve algumas lesões no nosso rosto. Uhum. E aí essa lesão que desenvolve, que entorta o rosto, na maioria das vezes, em 1 ou 2 sessões, ela já volta com a acupuntura. E aí você consegue fazer com que esse paciente olhe para outras coisas que precisam ser vistas. Porque às vezes é a pessoa que é workaholic, que é extremamente controlador, que é dependente químico, que é alguma coisa que está acontecendo ali por trás, que desenvolveu isso. Ele pode falar. Me corrige se eu estiver errado. Então, a acupuntura, ela também trabalha um campo de energia vibracional, onde você põe o pontinho ali, naquele pontinho ela vai ajudar a desbloquear aquele campo energético também para fazer fluir. Ela vai fazer fluir. É como se fosse um encanamento que está sujo e a gente coloca um estímulo, que pode ser a acupuntura com a agulha, pode ser o laser, pode ser o toque. Por exemplo, a Tuiná é uma das técnicas que a gente usa os pontos de massagem para desbloquear, e aí ele vai fazendo com que aquela sujeira saia. Pode ser que saia e você fique numa boa, e pode ser que saia e você tenha uma catarse muito grande. Então você pode ter diarreia, você pode ter choro, você pode ter vários sintomas, depende muito do caso, depende do que está acontecendo. Então pode ser que você vai lá, estimula, vem à tona uma psoríase, porque você não conseguiu olhar para algumas questões de mágoa, de tristeza parada, e a pele, como ela é representação do nosso emocional interno, do nosso pulmão, ela vai eclodir tudo que tiver lá. Caramba, que bacana. É como se fosse um caninho entupido, então. É um encanamento entupido. Aí você vai lá, desentope. Bom. Desentope para poder olhar para os caminhos que precisam ser vistos. Teve algumas pessoas que até mandaram mensagem para mim falando
da ginecologia natural, né? Sim. E elas perguntaram para mim, eu falei, pô, assiste o episódio completo, por onde elas podiam começar. Eu peguei e falei, você vai ter que ligar lá, conversar com a Michele, que ela vai te orientar, porque eu não tenho como te orientar sobre isso. Porque são amigas, né? Que, eu falei, não, mas assiste o episódio todo, que você vai entender o que ela está falando. Não, eu assisti, mas eu queria saber por onde eu posso. Liga lá, tem o telefone, conversa com ela. Começa com a avaliação, né? Porque a especificidade é caso a caso. Cada pessoa tem que olhar para algumas coisas. E se a gente não avaliar, não ter esse primeiro contato, não vai. É muito genérico. Tá? Não que as rodas, né, no caso, também não ajude, mas a gente precisa sempre conectar uma coisa com a outra. Então, o ideal é ligar lá, fazer uma avaliação com você. Uma avaliação para poder ir caminhando. E da ginecologia natural, um caso que eu recebi um feedback recentemente, uma cliente minha que ela veio para olhar umas questões que ela não estava conseguindo olhar para ela mesmo, de carências, de emoções, ela trouxe esse feedback para mim. Agora eu consegui começar a conversar sobre isso com a minha filha, que tem 12, 13 anos. Porque ela estava vendo que a menina estava extremamente dependente das telas. E ela não conseguia abordar isso com ela. E ela falou, eu não estava sabendo lidar comigo, como é que eu ia lidar com ela? Perfeito. E teve uma que a gente conversando e tudo, ela falou que não tem o ciclo menstrual há 4 meses. E não está grávida, não está nada. Aí ela foi falar a linguagem de mulher, eu falo, não entendo nada disso, meu filho, eu não passo por isso. E você tem que ir lá e falar com a Michele. Porque faz 4 meses, será que é alguma coisa que não sei o que, eu tenho que ir no médico, o médico me dá remédio e não resolve. Tem que olhar, tem que entender, porque pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa, né, gente? Às vezes até mesmo o estresse, o campo emocional dela, está bloqueando a própria menstruação. Então, nós somos encouraçados. Nós somos seres encouraçados. Então, assim, a gente cria couraças como defesa, tá? Então, o que a acupuntura faz? O que o processo terapêutico faz? Vai buscar olhar para essas couraças, né? Para quê? Para que a gente comece a amolecer essas couraças e ela poder olhar para a questão que, de fato, é a causa de todo o problema, às vezes, físico-orgânico. Então, o campo emocional ele tem um poder muito grande, construtivo ou destrutivo, tá? Porque ele pode levar a doenças muito graves, assim como o câncer também. Pode ser gerado por um problema emocional. Então, primeiro a gente vem a questão, você vai olhar, a pessoa está sem menstruar há 4 meses, tá? O que está acontecendo, né, 6 meses antes? Tá? Um ano antes. Então, qual é o histórico que vem e que ela está negando? Às vezes pode estar negando uma parte dela, o feminino dela, tá? Está negando ser mulher. Então, tudo isso precisa olhar para poder trabalhar. Então, o que a ginecologia que a Michele trabalha vai fazer, né? O que a parceria com a psicologia, com o tratamento terapêutico, né, com o atendimento terapêutico vai fazer. Então, a gente une, muitas vezes, esses dois movimentos. Então, muitos clientes meus, né, clientes minhas, eu falo, olha, Michele, eu vou te indicar essa cliente para a ginecologia, porque ela está precisando, com mais detalhes, olhar para o feminino dela, né? Às vezes a Michele lá no Pilates, a pessoa está fazendo um exercício de Pilates e a Michele percebe que ali ela está com couraças muito rígidas. Ela fala, eu estou te encaminhando uma clínica. O que é couraças? Isso, eu ia falar, porque, de repente, eu também nunca ouvi falar nesse termo, daí o nosso público também pode... Eu ia falar isso agora, explica para nós. Então, só fechar, né? Tá. Então, às vezes, no Pilates, a Michele me indica um cliente, por quê? Porque ela está muito rígida, está com as couraças muito rígidas. Então, o que é couraça? Para ficar bem simples de entender, imagina uma cebola. Ela não tem várias camadas? Sim. Tá? Então, essas camadas que a gente cria são couraças, tá? Então, eu tenho um núcleo aqui do problema. Eu não quero olhar para esse problema, eu não quero enxergá-lo, eu neguei. Então, eu vou criando uma forma, estou falando de uma forma bem clara, assim, bem grosso modo. Então, eu vou criando um jeito de me defender dessa própria dor, de não olhar para ela porque eu não consigo.
Eu não tenho forças para olhar para ela. Acho que não tenho forças, né? Uhum. Então, eu vou criando camadas, tá, de proteção contra essa dor que eu tenho, tá? Então, eu tenho uma perda lá na minha infância muito grande, quando a minha mãe, né, faleceu, eu era muito pequena, não é o meu caso, mas estou dando como exemplo. Uhum. Então, o que acontece? Ali, aquela dor da perda, a ausência da mãe e tudo ao redor que estava acontecendo, a criança, o que ela faz? Ela entra para o mundo de fantasia. Esse mundo de fantasia tira ela da realidade, ela já está criando ali uma camadinha que a protege de entrar em contato com essa perda. E assim eu vou fazendo para várias outras questões que eu sempre estou fugindo de olhar, de não querer enxergar. Então, por isso que a gente fala, a gente tem várias couraças no nosso corpo. Às vezes ela pode estar nas costas, um problema de coluna, uma couraça que eu crio lá atrás, né? Uma dor frequente que eu tenho. Então, quando a acupuntura vai naquele ponto, quando a massagem terapêutica vai naquele ponto, o que ela está fazendo? Ela está trabalhando, né? Amolecendo esses pontos de couraças que a gente tem. Por isso que tem a catarse. Por isso que vem o choro, ou vem a diarreia, ou, Michele, deixa eu levantar, que estou louca para ir no banheiro, não estou aguentando. Por quê? Porque mexeu exatamente num ponto. Acontece muito nas minhas aulas, quando a pessoa está lá respirando, porque você tem que respirar. Tem que respirar e sorrir, né? Tem que respirar e sorrir. Mas quando você está lá fazendo um movimento, por exemplo, você está fazendo um alongamento da parte da frente do seu peito, né? Do alongamento de tórax. E a abertura do cardíaco. E aí você expande, você tem que soltar. E aí, o soltar, vai vir o que tiver. Se tiver choro, vai vir choro. Se tiver ânsia de vômito, se tiver que pôr pra fora aquilo que você não pôs a raiva, você vai vomitar. E as pessoas vomitam. Caramba! Vomitam, assim, de vomitam, chora. Chora. Isso aí são coisas que estão guardadas há muito tempo, né? São registros muito antigos. Caramba! São memórias muito grandes, né? O nosso corpo, nossa célula, independente de qual tipo de célula, elas se renovam a cada 7 anos. Mas se a gente não permite que essa renovação aconteça, esse tempo posterga muito tempo. E aí a parte biológica não acontece da forma como ela deveria acontecer naturalmente. Ela acontece forçadamente, mas não naturalmente. Então, e a gente mantém esse registro biológico conectado com a gente. Caramba! Michele, eu sei que vocês devem ter pego vários casos, né? Mas assim, um caso que você lembra assim, que era de um trauma bem grande que a pessoa tinha e chorou, sei lá. Tem uma adolescente, né? Que na época acho que devia estar com uns 14, 15 anos, não lembro exatamente, a gente sabe quem é. E aí, durante um movimento de abertura, né, que ela tem um aparelho que é o reformer, que você é um carrinho. Ela foi fazer uma abertura da parte posterior de coxa e com a abertura do cardíaco. No movimento que ela abriu as pernas, ela lembrou que ela tinha sido abusada. Caramba! E ela estava acompanhada por um outro terapeuta e ela não conseguia abrir isso com ele. Aí ela conversou com a mãe, que ela era menor de idade na época, conversou com a mãe, fez essa transição de terapia, foi para ela conseguir verbalizar tudo isso, para ela conseguir acessar todas essas informações e ir para outros caminhos que ela precisava olhar. Caramba, que coisa, né? Era uma menina que chegava assim de cabeça baixa, ela não olhava nem para cima, assim, né? De tantas questões que ela tinha. E quando ela veio pela primeira vez na avaliação, veio o pai e a mãe, no caso, e aí ela chorava na avaliação. E eu olhava para ela assim, eu falei, eu vou conversar só com você primeiro. E tirei os pais, porque os pais tinham acabado de vir do hospital com ela para avaliação. E nada resolvia as dores do corpo dela. Caramba. Aí eu fui conversando um pouco com ela foi aceitando que ela precisava olhar pro corpo dela, porque ela não aceitava o toque. Eu não podia encostar nela no começo. Então, eu como fisioterapeuta, não colocar a mão no outro é um desafio, porque eu preciso reorganizar a postura, eu preciso indicar, e só no verbal às vezes a pessoa não consegue. Então eu ia dentro do limite dela para conseguir fazer os movimentos que ela precisava. Até que ela foi confiando em mim, ela foi olhando para os campos que ela precisava
E aí baixou a adrenalina dela no movimento que ela permitiu veio. Aí que veio com tudo. Caramba, Michele. E hoje ela tá bem? Hoje eu já não sei mais porque ela mudou para Santos depois da faculdade. Então eu já não sei Então já mais, tá mas fazendo tá faculdade. caminhando Então dela, tá, então tá. tá em outros movimentos. Que bom, que bom. Porque, Ainda bem assim, que descobriu cedo, né? Porque tem muitas pessoas aí, eu acho que guardam, né? Até hoje, né? Tem. Algum tipo de abuso, sim, alguma sim, coisa, né? Sim, eu já tive um caso de uma pessoa que ela já estava lá com seus 42 anos de idade e ela tinha muitas crises, e o médico ela estava super dopada já de medicação. Quando ela foi indicada para mim Uhum. e ela não conseguia chegar no consultório. Eu marcava, ela não ia, eu marcava, ela não ia. E eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou até você, né? Você não está conseguindo chegar aqui. Uhum. Eu entendi que a coisa era grave. Eu falei assim, ela precisa, pensei comigo, né? Então eu vou até ela. Aí eu agendei com a mãe dela, marquei direitinho e fui na casa dela e comecei a atendê-la no quarto dela. Eu atendi lá na casa dela durante 2 anos, depois fui fazendo a transição para o consultório, Uhum. né? E eu chegava lá, simplesmente, às vezes eu não conseguia trabalhar com ela, por quê? Porque ela desmaiava, ela tinha crises, Caramba. né? O médico já não ele falou, até onde o médico pôde chegar com a medicação, né? Ele falou, aqui não dá mais para fazer nada, não tem mais o que fazer, porque não tem outra dosagem, né? Ela já está no limite. Uhum. E aí a gente foi trabalhando, eu dava o acolhimento, né? Quando ela tinha as crises, eu trazia ela de volta, enfim. Quando chegou, acho que a gente estava com uns 4 meses para 5 já no atendimento, aí vem à tona a causa, né, de todo o processo que ela estava passando. Que ela foi abusada pelo próprio pai durante muito tempo, que foi mais ou menos dos 3 anos e meio de idade até uns 7. Né? Meu Deus. Então, tinha todas aí, ó, as couraças. Então, eu levo a doença, né, Uhum. para um patamar para não olhar as questões que estão ali contidas. Então, nesse caso, a gente vai dando acolhimento, trazendo a pessoa, conversando, né, fazendo pequenos diálogos, reflexões, porque ela já estava num nível tão acentuado, as coisas já estavam querendo sair tanto, que qualquer vírgula numa conversa que tornasse um pouquinho mais profunda, ela tinha crise. Caramba. Então, aí a gente tinha que ir bem devagar no processo, né, até que a gente conseguiu trazê-la para o consultório, uma sessão sim, a outra eu ia na casa dela e a gente foi fazendo essa transição. Depois ela veio totalmente, né, para uma vez por semana, porque eu atendi ela 2 vezes por semana. E hoje ela consegue, ela continua com a família, com o marido, continua casada, né? Porque muitas que têm depressão, mulheres depressões profundas, os homens vão embora. Sim. Né? Esse marido dela foi um cara assim fantástico também, que deu muito apoio e ela conseguiu superar. Hoje ela mantém terapia? Mantém, né? Não mantém mais comigo, porque teve um momento que eu falei para ela, vamos nos separar, vamos dar um tempo, é importante para você também buscar uma outra linha de trabalho, até para você não ficar tão vinculada, né, a esse processo. E hoje ela consegue, tem o dia a dia dela normal, está fazendo doces, tá? Então, estou sempre em contato com ela, porque vira e mexe ela, né, me passa mensagem, ou vai lá nas constelações que eu faço no sábado. Então, eu sei que ela está tendo, assim, um caminho legal, né? Ela conseguiu superar, conseguiu até cuidar do pai na morte, dentro do processo que ele estava ali, né? Uhum. E foram muitas questões fortes. Ela, assim, foi uma cliente que eu aprendi muito, eu falo para ela, eu aprendi muito, porque eu tive que buscar muitos recursos para poder lidar, e até os recursos para mim mesmo, né, de suporte, porque eram questões muito pesadas que vinham dela. Sim, sim. E outra, né, Michele, quantas mulheres não estão assim, né, ou não passam por isso tão assim, né? Eu acho que tem que procurar ajuda mesmo, né? Não Sim, tem como, sim, né? sim. Porque eu acredito que tem mulheres, eu já ouvi falar, né, que tem mulheres que se casam fugindo dessa situação, né? Sim. Se casam com o primeiro, né, e para fugir. Acaba
Pegando. a mesma situação. Repetindo a Exatamente. mesma situação, A né? maioria das vezes. Meu Deus do céu. E, Michele, me conta aí, as suas terapias são acupuntura, Sim, eu sou fisioterapeuta. fisioterapeuta. Eu trabalho com pilates terapêutico, com acupuntura, o reiki, as terapias alternativas e a ginecologia natural. Fala um pouquinho do reiki pra mim. O reiki é uma terapia de imposição de mãos que ajuda a gente a nos reequilibrar através dos nossos centros de forças. Então, ele capta a energia do nosso universo, do nosso planeta, e nós somos condutores dessa energia para o outro. E aí ele faz esse reequilíbrio. Ele é uma técnica que você pode aplicar em qualquer terapia em conjunto ou somente ele sozinho. Ele é muito, assim, para mim ele foi um divisor de águas. Quando eu fiz o meu primeiro curso ali, começou a abrir muitos caminhos. Aí você trabalha com pilates. Isso. E aí tudo isso, esse trabalho que você faz, tudo em conjunto com a Dilene, aí vocês viram uma coisa diferente. Olha, Dilene, eu vou passar para você atender porque o problema é tal. Você dá conta dessa parte, que eu dou conta dessa outra, e a gente vai caminhando. Mesmo que o cliente não queira passar com a DIA ou vice-versa, a gente orienta que as pessoas precisam de determinadas técnicas para poder ajudar um pouco mais. Então, às vezes, o cliente não vem para mim para o Pilates, por exemplo, ou para a ginecologia natural. Mas ele já está consciente que ele precisa procurar, às vezes não tem sintonia com o meu trabalho, tem sintonia com outra pessoa, outro profissional. Então, e o contrário também acontece. Às vezes eu indico, não se conecta com a DIA, mas se conecta com o profissional. O importante é se conectar, é ir, é seguir. Perfeito, perfeito. E a Di, ela tem aquela... Eu esqueço o nome daquele... Moksha Patan. Eu preciso trazer ela de novo, que eu gostei muito de você trazer o tabuleiro para a gente ver como que funciona. Eu até tinha pensado em trazer hoje, né? Mas como era assim uma conversa aqui sobre vícios, sobre dependências, eu falei assim, não, em outro momento eu levo só para a gente trabalhar em cima do moksha, né, e explicar direitinho como ele funciona, tal. Inclusive, ontem mesmo eu estava trabalhando com uma cliente no tabuleiro, né, do Moksha Patan, a questão da dependência, mas é a dependência materna, né, a dependência dela materna. E é bem interessante, porque e depois o pessoal, quando a gente faz uma jogada, ele fala assim, no final, eu posso tirar foto? Falei, pode, né? Então, ela quer tirar foto de toda a leitura que a gente fez, explicação da carta. Falei, leva, tira foto e na semana você vai refletindo sobre tudo isso que a gente conversou. Então, ele abre muito para uma reflexão, para um olhar que até então a pessoa não estava conseguindo ter. Certo, Né? certo. E da próxima vez você traz. Sim, na próxima eu venho só para o moksha. Deixa eu falar, vocês conhecem, já viram falar na ayahuasca, né? Sim, O que vocês podem me falar da ayahuasca? Começa você. A ayahuasca é uma medicina xamânica, né? Então, são uma das medicinas. E a ayahuasca, ela trabalha com a expansão da consciência. Então, você tem uma questão, às vezes, que você busca caminhos e não consegue encontrar, às vezes, respostas, né? E orientam buscar a ayahuasca. Então, a ayahuasca, ela é feito de uma erva, uma dupla de ervas. uma dupla de ervas, mas ela é a casca de uma árvore, tá? Com uma folha. Então, é a união das duas. Então, ali eles vão macerar, vão cozinhar, tem todo um cerimonial que eles fazem em cima da fabricação, vamos dizer assim, né? Da ayahuasca. Então, aí ela se torna um líquido denso e um pouco escuro. E você tem, assim, o cerimonial através do xamanismo e você tem o cerimonial que é feito pela a linha do Santo Daime, tá? Então, eu já trabalhei com essas duas vertentes, né? Mas, assim, eu atuei mais, já recebi a ayahuasca mais com a turma do Santo Daime, né? A turma do xamanismo eu ainda não fui, mas pretendo ir uma hora. Então, ela vai trabalhar uma questão, ela liberta você, porque nosso campo mental, ele fica em looping com algumas questões, ele faz você ficar prisioneiro de um pensamento, de uma dor, né? Ele fica te trazendo sempre para o mesmo ponto. Quando a gente trabalha com a ayahuasca, ela tem essa expansão de consciência.
Então, ela vai te levar a enxergar algumas coisas e cada experiência ela é única, tá? Então, no meu caso, ela me fez sair de um looping mental que eu vivia, tá? E aí eu consegui encontrar algumas respostas, alguns caminhos de coisas que, às vezes, o campo da terapia, por eu usar o meu lado racional, demoraria muito para eu liberar. E aí a ayahuasca, ela é muitas vezes no meio do caminho. Só que tudo a gente tem que tomar cuidado para não tornar vício, né? Porque senão eu fico igual ir na cartomante, né? E no tarô. Então, eu não vou mais ficar, né, buscando, me trabalhando. Eu só vou direto no objeto externo, no facilitador, para já achar a resposta e resolver minha vida. Nada é mágico. Então, as pessoas precisam entender isso. Nada é mágico. Mesmo que você vai no tarô, o tarô vai te falar algumas coisas, mas não é mágico. Depende da tua ação, do teu movimento depois disso. A ayahuasca é a mesma coisa. Ele te abre um campo, você olha algumas questões, né? Você toma contato. No caso, eu tive contato, assim, não tão direto, mas eu vi a minha mãe, vi meus avós, tomei contato com a minha ancestralidade, tá? E esse movimento me ajudou muito para sair do campo mental que eu estava, ali repetitivo, tá? Mas eu não posso pegar agora, toda vez que eu quero um contato com a minha mãe, eu quero resolver por que a bolinha de gude não é quadrada, e aí eu vou tomar o ayahuasca, tá? Então eu tenho que tomar cuidado, porque as medicinas, elas têm um propósito. Elas não estão ali para você ficar tomando com frequência. É um trabalho terapêutico também. Então, você precisa entender e sentir o momento para isso. Perfeito. Eu gostei da sua explicação e vou passar para a Michele, porque as pessoas estão confundidas e estão brincando com isso aí. Porque eu fui convidado, né? Eu não gosto do que me tira, eu não tenho vício de bebida, eu nunca tive. Do que me tira da realidade e me leva para o imaginário. Eu não gosto disso. Eu, Marcos Vinícius, eu sou contra. Mas as pessoas, eu já vi gente, né, nessa vez que me convida, falando que está recebendo a Xirra, o outro está com o He-Man. Eu não entendi. Eu falei, eu tô com. Eu não tô entendendo. Um tá com a Afrodite, o outro tá não sei com quem. Então eu acho que estão brincando com isso aí. Eu acho que é muito mais sério do que essas pessoas estão brincando. Vinícius, uma questão que é muito séria, né? Então, assim, quando você vai trabalhar o ayahuasca, tá? A medicina da floresta, como ela é conhecida, com um propósito, com seriedade, ela vai te levar para o campo certo. Agora, a partir do momento que você começa a usar a ayahuasca como uma forma recreativa, né? Uma forma de ficar buscando respostas, né? Às vezes nem tão fundamentais, tá? O campo vai sair da energia da ayahuasca, porque a energia da ayahuasca é uma energia séria, tá? É a medicina da floresta, tá? Então, a pessoa pode até tomar ayahuasca, mas o campo que ela vai não vai ser mais para ayahuasca, ela vai desvirtuar. Perfeito. E aí ela pensa que ela está na ayahuasca, ela não está mais nesse campo, nessa energia. O fio da realidade. Exatamente. Né? Abre a caixinha de Pandora. Isso. Isso. Então, é isso que as pessoas têm que entenderem. Você está explicando exatamente isso, porque hoje, onde eles vão aí, onde o pessoal conhecido vai, é tudo cobrado, é tudo, e eles viajam e vêm contando as histórias que eu falo assim, não, eu prefiro nem que vocês comentem. A gente conhece, assim, né? Eu e a Mia, a gente trabalha com as medicinas bioxamânicas, né? As técnicas bioxamânicas, e a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas fazem uso totalmente errado, como a gente tem o rapé, né? Isso. Lá aplicam só, acordei e vou aplicar o rapé. Aí eu estou no carro, tá um trânsito lascado e eu uso rapé. Então, quer dizer, é a mesma coisa que você está usando uma maconha. A egrégora da maconha, quando ela existiu lá no começo, ela era uma egrégora de cura. Mas o uso recreativo e desproporcional da maconha tornou a egrégora dela algo negativo. Perfeito. É a mesma coisa o rapé, né? Então, a medicina xamânica, ela vem para o campo urbano para ajudar. Só que as pessoas
não conseguem absorver isso. Aí elas desvirtuam a intenção daquilo que a medicina quer, né? Então, o rapé também é a mesma coisa. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. A Maria Eduarda aqui está aqui de testemunha. Tinha um conhecido nosso que ele frequentou a ayahuasca, tudo, aí começou a fazer o rapé sublingual. Uhum. Ele acordava e fazia o rapé, ele falava que ia fazer um negócio ali e tal, colocava sublingual. Sabe onde ele está hoje? Internado, pirado. Porque não soube lidar com o que precisava olhar, foi achando essas muletas e aí agora não sustenta isso, perdeu esse controle. A gente tem que usar essas medicinas como catalisador, não como o salvador do mundo. Nenhuma terapia, nada disso tem que ser desse jeito. Não é porque é terapia alternativa, porque é uma medicina da floresta. Não tem que ser. Você tem que entender que você tem que percorrer uma jornada. Respeitar, né? Respeitar o seu tempo, respeitar limites do seu corpo, das suas emoções e processando e cada vez um passo para frente. A ayahuasca, ela tem seus benefícios. Não podemos negar. Ela tem. Então a gente tem que trabalhar isso de forma positiva que nos auxilie. E com muito respeito. Você tem muitas casas xamânicas. Aqui em Guarulhos tem bastante casas xamânicas, né? E as casas xamânicas, elas trabalham a ayahuasca uma vez por mês. Porém, o que as pessoas fazem? Então, eu vou nessa casa xamânica esse final de semana, tomo ayahuasca. No outro, eu vou na outra. Aí, na outra, que dá uma vez por mês, mas está naquele... Ela vai lá na outra e toma ayahuasca. Então, a responsabilidade é da pessoa. Sim. A casa xamânica, ela está usando o processo certo, uma vez por mês. Mas aí eu saio catando, né? Em cada casa xamânica, o dia que vai ter a medicina da ayahuasca. Então já virou um vício aí, né? Virou uma deturbação do que é o xamanismo, né? Sim. Porque já se associa o xamanismo somente a tomar ayahuasca, rapé. E não é só isso, né? Existem várias técnicas dentro do xamanismo que a gente pode ajudar essa pessoa a se perceber e a se conectar. Então, eu acho que estão levando para outro lado e por isso está aparecendo a Xia, o He-Man aí. Eles viram uma oportunidade de ganhar dinheiro, não que não tenha que cobrar. Sim, tem que cobrar. Né? Tem que cobrar. Mas eles viram a oportunidade de ganhar dinheiro. É isso que é o grande problema. Né? Perturbado. Que é igual ao ponto inicial nosso. O que as pessoas fazem? Se você consome bebida alcoólica, uma pequena de lazer, né? Tá tudo certo. Agora, quem vende, ele quer o quê? Lucro. Ele está olhando se a pessoa vai beber e vai morrer. Ele está pensando, né, no que ele está ganhando. No bolso dele, exatamente. No bolso dele. Então, eu começo a colocar substâncias para que gerem uma quantidade maior, né, de garrafas produzidas. O que vai acontecer ali depois, eu não quero saber. Exatamente. Né? Eu quero saber se eu recebi, né? Se o meu veio. Então, a mesma coisa com algumas pessoas que terminam, às vezes, que não são centros xamânicos e que aplicam a ayahuasca. Tá? Eles terminam, muitas vezes, vendo que as pessoas buscam e ali eles ficam recebendo um valor e não tem a seriedade. Exatamente. É isso que as pessoas que estão nos assistindo aí, estão ouvindo, que tem que entender. Eu sei que tem muita gente assistindo aí que faz amigos aí que fazem uso da ayahuasca, tem que entender isso. Eu já discuti isso com eles, e eles têm que entender isso que você falou. Que não é de qualquer jeito, não é qualquer hora, e não é qualquer momento que vou lá tomar e hoje eu vou tomar porque eu tô a fim de tomar. Isso, né? Como uma vibe, né? Vou lá tomar porque hoje eu quero ir lá tomar. Aí vai, aquilo que você falou, aí procura um lugar aqui, outro ali, outro lá, e aí daqui a pouco tá todo enrolado aí, não sabe o que está acontecendo. Então, você fazer um tratamento é uma coisa, você fazer como uso recreativo ou uma forma de relaxar, aí não tem nada. Muito perigoso. Tem todo um preparo antes e depois. Você tem que ter uma alimentação adequada para você não ter alguns processos de catarse muito grandes lá. Então você tem que ter orientação. Se for pegar, se você não, se o preparo daquela planta não demorar de 20 a 30 dias rezado, na maioria das vezes centrado ali, você não tem o processo que você deveria. Então, quem consegue fazer isso
de forma adequada. São poucos lugares. Caramba! É de 30 dias. 20 dias ali fazendo todo o processo de concentração, maceração, rezos, para que você tenha aquela bebida no final. Vai trocando a equipe. Caramba. Porque é dia e noite fazendo o rezo, macerando aquilo ali, né? Vai no cozimento, num tacho bem grande. Né? A gente tem aqui em Nazaré Paulista um ashra, que eles fazem lá a ayahuasca, né? E é assim, é um revezamento. Então tem o dia certo, aquela semana que vai ser feito, e aí ele já se Até as pessoas que vão preparar têm que estar preparadas. Sim, principalmente. Se um não tiver, desanda tudo. Dá ruim. Se uma pessoa que está cozinhando nossa comida normal tiver mal e cozinhar, a gente não vai azedar? Vai azedar. É a mesma coisa? Caramba. É que eu não conheço. É muito interessante. É porque as pessoas discutem, conversam comigo e eu falo, eu não conheço, não tenho conhecimento, então eu não posso falar do que eu não conheço. Aí eu vejo umas loucuras, eu falo, isso para mim é loucura, eu não sei se eu estou errado, né? Mas eu acho que é muito mais sério do que as pessoas acham que é brincadeira. Sim. Eu vou aqui, é que eu estou falando, semana vai lá em tal lugar, outra semana eu vou em outro lugar. Eu acho que não é assim, eu acho que aí virou vício, né? Sim. Virou vício e quer tirar como lazer. É uma muleta que eles estão arranjando para poder suportar o que fugir da realidade ou suportar o que precisa suportar. E a ayahuasca, como terapia, ela é boa, mas ela precisa ser usada. E não é toda semana, né? É igual, eu falo assim, que é o mesmo segmento da constelação familiar. Você fez a constelação? Tá. Você vai fazer uma outra constelação daqui a 6 meses. Você não vai ficar constelando toda hora. Porque você precisa sentir o resultado, você precisa olhar as coisas que vai acontecendo pós. Tá? A ayahuasca é a mesma coisa. Quando você recebe a ayahuasca, tá? Você tem que ter um tempo para ir vendo o que vai acontecendo, as mudanças que vão no seu dia a dia, tá? Acontecendo, que não são mágicas. Porque eles pensam que estão no livro de Harry Potter. Né, daquele toquinho já acontece no outro dia e resolveu. Mágico e pronto. Isso, já resolveu o problema. Não é tem Harry Potter, né, Vini? No Harry Potter eles estudam, mas não é à toa que eles estão em Hogwarts, né? e outra, né, é que eu falo, né, Michelle? Tudo tem um processo, né? Tudo você tem que passar pelo processo, né? Não tem jeito. Sim. Até, é tudo natural, é que nem você planta a semente, vai regar, aí depois você vai colher o fruto. É tudo um processo, né? Então, e as pessoas não entendem, elas querem resultado rápido. Eu preciso resolver isso de hoje para amanhã e não resolve. Eu deixo isso muito claro. Quando alguém vem, eu vejo que ela tem uma urgência, eu falo, olha, processo terapêutico não é mágico. Constelação não é mágico, tá? Então, tem coisas que a mídia lança que torna modismo. Então, nós tivemos a Nossa, agora deu branco. Bom, enfim. Constelação, que entrou no modismo, né? Então, muita gente na época procurou, agora a coisa está assentando, mas todo mundo via como modismo e achava que a coisa você ia fazer a constelação e ia resolver todos os demais. Não, a constelação trabalha em matemática, né? Então, as pessoas precisam tomar cuidado com essa coisa de modismo, que a mídia lança e aí todo mundo vai procurar, né? Vou fazer porque eu vi, parece que é bom, não sei o quê. Não, gente, tudo. O artista fez, né? O artista fez, foi bom, e aí entra no modismo. Eu falo que a gente tem modismo até de doença, né? Porque agora é TDAH. Isso. Agora a gente tem algumas doenças que estão em moda. Antes, alguns anos atrás foi depressão, que todo mundo era depressivo. Fibromialgia. Então, a gente tem modismos, tá? Então, se a gente for pegar uma população, a gente vai entender que todo mundo não é TDAH. Todo mundo não está sofrendo ali de depressão. Às vezes é uma tristeza, um período de tristeza. Exatamente. Então, a gente não pode só ir colocando nomes nas coisas e achando que é aquilo. E os próprios médicos, né, por causa da indústria farmacêutica, né, dá o diagnóstico, né, sobe e toma remédio. Essa parte eu nem gosto de falar. Tá? Porque eu falo, né, na minha época... Na minha época, se a gente tivesse... Na minha época, eu nem ouvia falar em TDAH, essas coisas todas. TDAH era o chinelo atrás no pé da mãe, a cinta atrás da porta, e você resolvia o problema rápido. Não é porque o filho não estuda. Não, meu filho tem TDAH.
Aí tem que... Então, aí é moda, né? É moda, aquilo que você falou, modinha. Aí todo mundo tem TDAH, então... Não que não tenha Não, os casos. exatamente. Tem, só que não deve ser tão grande quanto está agora. Tem que ver muitas coisas para poder fechar esse Até esse diagnóstico. negócio até o autismo leve. Ah, meu filho tem autismo leve, ele é muito inteligente porque ele tem autismo leve. Né? Então, aí umas coisas que aí vai no médico, não faz. Teve uma neuropsicóloga que falou, não é assim os diagnósticos estão tão. Tem um processo, demora de 3 a 6 meses para a gente poder soltar um laudo, tem tudo um processo para fazer. Sim. E hoje o pessoal está dando a diagnóstico, tá aí, ó, o remédio tal é esse, e vamos que vamos. Quando eu atendi a criança, eu tive um caso de um menino, os pais levaram, eu comecei a atender, e eles queriam, assim, em 15 dias que eu tivesse dado o diagnóstico. Uhum. Eu falei para eles, não, estou fazendo ainda uma avaliação, não dá para dar um diagnóstico assim. E aí eu fui, né, trabalhando, e eu comecei a falar para os pais, olha, eu preciso que vocês, eu vou atender a criança 3 e os pais 1. Uhum. E aí eles falaram, não, mas a questão é ele, não é melhor você ficar 4 com ele? Eu falei, não, a questão não é ele. Ele está sendo objeto, Um reflexo. né, do que está acontecendo aí no casal. Então, vamos conversar. Uhum. E eu comecei, né, a atender. E eles me pressionando pelo diagnóstico. E eu falei, olha, dentro do que a gente está trabalhando, seu filho não tem isso que vocês estão me colocando. Como que está em casa? Olha, vocês estão me trazendo isso. A criança só está repercutindo o que está acontecendo dentro de casa. Eu falei, vocês estão se aturando um com o outro. Será que isso está sendo importante para a criança? Que reflexo está tendo do olhar dessa criança para esse casal Uhum. que não está querendo mais ficar junto, mas por conveniência está. Uhum. Né? Aí eles olharam assim para mim um pouco bravos, né? Porque eu acho que naquela hora eles podiam até querer me morder, porque eu fui muito transparente para eles do que estava acontecendo. Aí tá, eles levaram a criança no neuro e aí eles vieram com um diagnóstico. O Ritalinha, eu falei, bom, agora vocês quiseram, né? A criança agora não vai dar problema, vai ficar, né, quieta. Não vai conseguir mostrar o que precisa ser visto. E tá tudo certo. Putz, é brincadeira, né? Eu vou contar uma história. Tem os pais aí. É que eu falo, o ambiente, né? Aí não é o problema, não é a criança, é o ambiente que ela está vivendo, né? A criança é um reflexo, muitas vezes, do ambiente. Exatamente, exatamente. E aí, infelizmente, acaba replicando na fase adulta. Exatamente. Né? Mas, bom, gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria que a Michele falasse um pouquinho aí, deixasse eu esqueço o nome da casa lá de vocês, Espaço Fluorescência. Espaço Fluorescência, deixasse aí, falasse um pouquinho, deixasse o recadinho para o nosso pessoal aí. E eu espero vocês de volta aqui um outro dia, que dia que tiver mais calmo, que vocês, sei que vocês atendem muitas pessoas, né? E o dia que tiver calmo de novo, vem com o tabuleiro, vamos sentar aqui conversar, vamos bater papo e levar informação para esse povo nosso aí. Bom, eu quero agradecer a oportunidade da gente estar falando aqui, que se tiver dúvida, entre em contato com a gente, né, para poder a gente estar ajudando esses processos que cada um está passando. E que sempre se cuide, se dê prioridade. Se há algo que você, no caso, que a nossa temática inicial, se há algo que você não consegue viver sem, porque é algo que te gera crises, então está na hora de você olhar para isso. E aí a gente está aqui para ajudar. Perfeito, vai ficar aí na telinha aí, o endereço, o telefone, tudo aí. Muito obrigado, é um prazer sempre falar com vocês aqui. E deixa um recadinho para o nosso público aí também. Vou pegando o gancho da Michele, né? Obrigado mais uma vez por estar aqui, por estar, de uma certa forma, também colaborando com alguns movimentos aí de quem nos ouve, né? Esclarecendo alguns pontos. O nosso trabalho é esse, a gente está focada muito em buscar despertar um estado de consciência nas pessoas, reflexões, para que as pessoas possam sair do estado de dormência, que muitas vezes nós estamos. Eu já estive, Michele já esteve, né? E esse estado de dormência que eu digo a gente vai vivendo e não vai tomando conta
dos nossos próprios movimentos, na nossa própria vida. Então, a gente busca subterfúgios, a gente busca outras coisas para se omitir daquilo que a gente precisa olhar, que a gente precisa crescer. Então, o nosso trabalho é exatamente isso, despertar nessas pessoas o olhar, assim como nós buscamos despertar em nós, que tudo que nós estamos falando aqui, nós passamos. Antes de aplicar uma técnica, a gente vivencia essa técnica, a gente entende como que ela é. Então, a gente busca aplicar tudo aquilo que a gente também já passou, porque a gente sabe a qualidade daquele trabalho, que ele é bom, que ele serve, que vai ajudar a trazer um estado de consciência melhor para a pessoa, um centramento de si mesmo. É isso que a gente precisa. Nós somos muito anestesiados pela mídia, né? A internet hoje nos tira de nós mesmos, então a gente está precisando voltar para nós. E não é nunca de forma egoísta, mas é voltar para nós, para poder enxergar a realidade, para enxergar as pessoas, para poder ter uma melhor qualidade com a gente mesmo de vida, uma consciência melhor. Então a gente vai muitas vezes buscar prazeres destrutivos, tá? Porque a gente não conhece um outro caminho que seja melhor. Então, aqui é uma abertura, é um momento aí para a gente refletir e olhar essa busca do autoconhecimento, desse crescimento, dos propósitos que de verdade a gente vem aqui para fazer, né? Eu sempre digo, a gente não está aqui a lazer, a gente vem com propósito e sem peso, com leveza. Perfeito, gente, perfeito. E lembrando aí, segundo a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, 60% dos brasileiros estão com problema de saúde mental. Então tem que sim procurar ajuda, tem que procurar profissionais igual a elas, como a Michele, como a Edi, lá no espaço delas lá. Elas vão orientar da melhor forma, vão ajudar da melhor forma possível. Se aquilo, elas trabalham em conjunto, se uma não puder resolver, a outra vai resolver e vice-versa. E elas trabalham em conjunto lá num espaço muito bacana. Ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas eu vou lá conhecer um dia. E lembrando que é só entrar em contato com elas aí. Também quiser entrar em contato aqui com a produção, a gente passa para ela. E você aí que me perguntou aí da ginecologia natural aí, as minhas amigas, vai lá na Michele, ela vai explicar como funciona, vai fazer uma avaliação e vai estudar o seu caso e vai te trazer a solução, entendeu? Não é imediato, tá? Mas com o tempo ela vai ensinando aí, vocês vão se conectando aí e vai resolver o problema de vocês aí. Tá bom, gente? Não adianta vir perguntar para mim que eu não entendo nada disso. Tá bom? Muito obrigado, então, pela audiência. E eu repito para vocês aí que vocês curtem, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. É de graça, tá bom? Amanhã, sexta-feira, tem a advogada Juliana aqui com a gente, a partir das 18. E nas redes sociais do InovaCast vai estar lá os cortes com a Michele e com a Edi. E nas redes sociais dela também vai estar lá os cortes lá. E vocês comentem, compartilhem e levem para mais pessoas ainda, tá bom? Eu agradeço desde já. E lembrando, outubro rosa, tá bom? Se cuide, mulherada. Vai aí, a prevenção é a melhor coisa para esse momento, tá bom? Um beijo no coração de todos, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. InovaCast Guarulhos, conectando mentes criativas, gerando inovação. Quer saber o que rola em Guarulhos, no Brasil e no mundo? O InovaCast traz tudo para você, com análises e bate-papos que vão além da notícia. Siga-nos nas redes sociais.